Ter clareza dos próprios limites e respeitar esses limites e ir colocando eles nas nossas relações é um ato muito importante de amor próprio. Você já se olhou no espelho e não reconheceu quem você estava vendo ali na tua frente? Já teve a sensação de estar se perdendo dentro de si mesma para tentar dar conta de tantos papéis? Cuidar dos filhos, manter a casa organizada, trabalhar, dar conta das demandas escolares, das demandas de saúde, manter os vínculos, lembrar dos aniversários, comprar o que precisa ser comprado para que a vida da família aconteça. Comida, roupa, sapato. São tantas tarefas grandes e pequenas que se a gente não estiver atenta, a gente vai se perdendo no meio delas. Eu sei bem o que é isso porque eu também sou mãe, eu também tenho uma família e além disso eu estudei esse assunto no mestrado e no doutorado. E a minha tese de doutorado deu origem a esse livro aqui, Afetos e Potência no Cuidado Familiar à Criança com Adoecimento Raro. Nessa época, eu estudava famílias de crianças que tinham algum tipo de adoecimento raro. E os desafios, as demandas eram inúmeras. Só que eu ainda não tinha passado pela maternidade. Eu me tornei mãe quando eu já tinha terminado o mestrado e fazendo doutorado, eu me tornei mãe de 2. Então, tudo isso que eu vou conversar com você hoje, eu falo de um lugar de quem já estudou muito o assunto e também de quem foi atravessada por isso na própria vida. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar o link do meu livro para você baixar gratuitamente aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Dito isso, vamos lá. A verdade é que quando eu engravidei, eu já vivia meio que no piloto automático. Eu já estava habituada a fazer muito, a me sacrificar, a servir pra caramba. E eu admirava esse lugar do sacrifício, da conquista, do correr atrás. Eu já contei aqui que eu trabalhava em 3 turnos e eu nem tinha muito tempo para me perguntar se eu realmente gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo. E esse modo de funcionar me acompanhou desde sempre. Na escola, na faculdade, eu sempre me ocupava até o meu limite e às vezes passava dele também. Era como se o valor da minha existência tivesse atrelado ao quanto eu fazia pelo outro ou eu produzia no meu trabalho. Então a maternidade para mim, ela funcionou de uma forma um tanto quanto singular, porque a gente vê muitas mulheres falando, né? Ai, a maternidade veio e eu fiquei cheia de demanda e etc. Só que comigo foi um pouquinho diferente. Eu já tinha muitas demandas, então a maternidade veio e me deu uma segurada. Falou, Juliana, presta atenção nas escolhas que você tem feito, sabe? A licença maternidade, ela meio que me tirou daquela roda dos ratos do capitalismo, onde tá todo mundo correndo pra pegar pra pegar o lanchinho, e me lançou num momento de pausa, porque pela primeira vez na minha vida, o ritmo não era aquele frenético, acelerado, era o ritmo mais tranquilo de um recém-nascido. E naquele silêncio característico de um bebezinho que acabou de chegar no mundo, eu comecei a me escutar. Eu mergulhei pra dentro pra deixar a mãe emergir. E foi um momento de muita transformação pessoal, de metamorfose mesmo. Então eu abracei esse papel com todas as partes da minha alma. Só que ao longo do tempo, né, os anos foram se passando e o meu menino foi crescendo e eu comecei a perceber que algumas partes de mim estavam querendo existir também, outras que não eram da maternidade. E no começo eu me senti um pouco culpada, porque eu não entendia muito bem que existiam outras partes de mim ali que queriam existir também. Agora, olhando pra trás, faz todo sentido, porque afinal de contas, a gente não nasceu pra ser uma coisa só, né? A gente é múltipla e a nossa alma vai pedindo os lugares que ela quer estar. E se a gente estiver conectada, a gente escuta. E quando você escuta, se você não faz nada em relação a isso, fica alguma coisa incoerente na sua vida. E eu fui começando a perceber que por trás da Juliana mãe, havia uma alma que queria existir com inteireza, que queria fazer outras coisas também. E depois de muita terapia, eu fui me permitindo, de pouquinho em pouquinho, assumir outros papéis, delegar algumas coisas para outras pessoas, aquilo que era possível, né, dentro da minha realidade. E isso não aconteceu do dia para a noite, foi um processo longo, no qual eu fui revisitando várias partes da minha vida, desde a minha infância, da minha adolescência, até a minha fase adulta. E fui tendo mais consciência das escolhas que eu fiz ao longo da vida e das possibilidades que eu tinha também de escolha. E fui me acolhendo.
dentro daquilo que eu enxergava. Tem uma analogia muito legal que a Clarice Pinkola Estés faz no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se você nunca leu esse livro, eu aconselho você a ler, pelo menos de pouquinho em pouquinho. Ele é um livro difícil, mas é um livro muito poderoso. Para mim foi um livro mágico. Ele é muito legal. E logo no primeiro capítulo, ela faz uma analogia muito interessante com o deserto. Ela fala que a alma da mulher é como um deserto, com um solo seco, estéril, onde um dia já floresceu a vida. E esse deserto, ele simboliza o nosso afastamento de nós mesmos. Então, o grande convite é a gente retornar para dentro, se conectar novamente com quem a gente realmente é, com aquilo que de verdade a nossa alma deseja. E fazendo isso, a gente volta para nossa criatividade, a gente volta para nossa intuição, a gente reacende a nossa força vital. E ela diz que para a gente voltar para nós mesmas, para a gente voltar a ser quem a gente realmente é, a gente precisa olhar para esse deserto com bastante coragem e começar a revolver aquela areia desértica, procurando por ossos. E a gente vai encontrando ossinho por ossinho, um a um, até a gente montar novamente quem a gente é de verdade. Então, é um processo de reconstrução de si mesma. E olhando para trás, eu acho que a maternidade meio que startou esse processo para mim. A sociedade ensina a gente que é muito importante a gente ser Mulher Maravilha, que a gente tem que ser a mais bonita, a mais corajosa, a mais forte, que a gente tem que estar sempre disponível para os outros, seja na casa, no trabalho, nas amizades, na família. Mas a verdade é que todos nós deveríamos primeiro nos priorizar, nos cuidar, para depois fazer isso pelo outro. A gente tem que estar disponível primeiramente para a gente mesma. Ter clareza dos próprios limites e respeitar esses limites e ir colocando eles nas nossas relações é um ato muito importante de amor próprio. Mas a gente aprendeu que o amor se mede pelo esforço e que cuidar dos outros é mais nobre do que cuidar da gente mesma. Mas o que acontece quando a sua identidade vira uma função? Quando o papel de mãe fica tão grande, tão grande, tão grande, que você acredita que é aquilo que você é. E eu tô falando do papel de mãe, mas é só para exemplificar e é porque foi esse o papel que eu ocupei, né, por algum tempo. Mas a gente pode falar de qualquer papel aqui. A gente pode falar da mulher empreendedora, da boss, né? Hoje em dia tá tão em alta, todo mundo quer ser a chefona. A gente pode falar do papel de filha, que é a cuidadora dos pais, da esposa perfeita. Na verdade, você pode colocar qualquer papel aqui, porque os lugares que você ocupa vai envolver o cuidado, cuidar de animais, cuidar de pessoas, cuidar das coisas, né? O cuidado é a base da nossa vida, inclusive é a base do nosso sistema de produção social. Só que cuidar não deveria significar desaparecer, não deveria significar abrir mão de quem você realmente é, abrir mão de todos os seus desejos, se sufocar. Na verdade, o cuidado deveria ser compartilhado de uma maneira mais equilibrada, mas não é isso que acontece. Só que a gente precisa ter consciência de tudo isso, inclusive para a gente conseguir questionar algumas coisas. E você não precisa voltar a ser a mesma pessoa que você era antes, mas você precisa sim olhar para o teu cotidiano e abrir espaço para você ser quem você realmente é. Só que falar assim fica muito abstrato, né? Então a gente faz isso juntas, na nossa comunidade Se Cuida Mulher. Se você quiser entrar na nossa comunidade, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram, é @juandrolage, que vai ser um prazer ter você com a gente. Mas eu vou aproveitar aqui esse vídeo antes de finalizar e vou passar um exercício para você, caso você queira fazer. A gente faz ele juntas lá na comunidade, mas acho que vale aqui por conta do tema, né, que a gente tá tratando hoje. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel em branco, de preferência um lápis e uma borracha. Para você fazer esse exercício é importante que você esteja num ambiente sozinha, tranquila, e eu gosto sempre de começar com uma respiração consciente, para a gente aquietar e realmente estar presente na hora de fazer o exercício. Então, antes de você começar, se acalma, solta os ombros, respira devagar, sente o ar entrando e vai soltando, para você ir se acalmando. Aí depois que você estiver calma, centrada, sozinha, você vai pegar sua folha e o seu lápis e você vai fazer uma lista. O que você vai colocar nela? Todas as coisas que te ocupam no seu dia.
Você pega um dia de exemplo e pensa, você acordou, o que é que você fez hoje? Eu fiz isso, aquilo. Monta ela de uma maneira bem detalhada. Isso vai trazer visibilidade para você, vai trazer clareza do que você fez ao longo do seu dia. E aí você vai montar essa lista considerando uma hierarquia, o que é mais importante e o que é menos importante. Então, número 1, dei café da manhã para as crianças. Número 2, arrumei as crianças para a escola. Número 3, levei as crianças na escola. Número 4, fui pro meu trabalho. Número 5, e você vai colocando todas. Você tem uma folha inteira para fazer isso. Se você quiser, você pode usar frente e verso. E aí, depois que você colocou toda essa demanda do seu dia, você listou ela, você vai novamente parar e olhar com bastante atenção para os itens que tem lá. E aí você vai se perguntar em que lugar você se colocou na lista. Aqui eu tô dando um spoiler, tá? Porque quando eu faço esse exercício com as mulheres, muitas de nós nem se colocam na lista. E aí eu pergunto: você tá na lista? Aí, normalmente, grande parte de nós não tá na lista. Se você tá me ouvindo, me assistindo, eu acredito que você vai se colocar na lista. Mas eu peço que você seja muito honesta com você mesma e perceba em que lugar, em que posição você tá nessa lista. E aí, por último, você olha para essa lista com honestidade e veja quais são as possíveis modificações que você pode fazer nela, para que você tenha um pouquinho mais de tempo para você mesma, para que você consiga incluir alguma coisa que você quer fazer, para que você consiga incluir um momento de descanso, talvez. Às vezes, você consegue desocupar um espaço de 1 minutinho no seu dia. Às vezes, não. Às vezes você consegue abrir um grande espaço. Vai variar. Cada mulher vai ter aí a sua lista, vai fazer do seu jeito, né? Dentro da tua realidade. Mas faça, porque é um exercício muito importante. Até pra você ter visibilidade de tudo que você faz no seu dia. E quando alguém vir falar pra você, mas você fez o quê o dia todo? Você vai saber exatamente o que você fez. Se esse vídeo te atravessou, eu peço pra você que você se inscreva aqui no meu canal. Toda semana eu vou estar trazendo um vídeo novo. E me conta, se você fez a sua lista, me fala um pouquinho dela que eu vou adorar saber. Até mais!